comércio, Ceará não existia se não tivesse comércio. 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 Ceará não existia. Eu vejo o nosso país todo cheio de mordomia, com o deputado roubando mesmo de noite e de dia. Você não entendia como tá rindo o Congresso. Se não tivesse comércio, Ceará não existia. 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 O pobre vive lascado dentro da roça e na fazenda. O engenho quer dar moenda, fica o engenho parado. É tudo desmantelado, erro de noite e de dia. O pobre pega água fria e eu boto dentro do meu verso. Se não tivesse comércio, Ceará não existia. Se não tivesse comércio, Ceará não existia. O Ceará foi sempre um território de passagem, uma terra inóspita, no sentido físico, geográfico, e um lugar de aventureiros. E o comerciante é o maior desses aventureiros, é quem abre caminho, é quem faz os novos contatos, desbrava as terras e abre vias de comunicação. O estado do Ceará foi colonizado e principalmente pelo ciclo do gado, né, pela economia do couro, pelo interior. Então, as boiadas que vinham de Pernambuco, da Bahia, entraram pelo sul do Ceará, por estradas gerais, como se chamava naquele tempo, no século XVIII, em demanda do Piauí. Há várias explicações para a própria expressão Ceará, que nomeia o nosso estado. A relação entre Ceará e Saara. O oxítono Saara nos levaria a admitir a hipótese de que haveria, portanto, uma relação simbólica interessante entre o estado, entre a província do Ceará, não é? E o deserto do Saara. Aprendi que a palavra sertão é uma forma aferética de desertão, né? O deserto, português, desertão, desertão. O desertão quer dizer, afastou-se do litoral, você está no desertão. Nós somos a única faixa de terra do polígono das secas na qual o sertão desemboca no mar. Em todos os outros estados do Nordeste, há sempre um anteparo entre o sertão brabo, como nós chamamos, e a faixa litorânea. Nós somos um misto de rural e de urbano, mas o que firma o cearense, o caráter do cearense, é a sua vivência sertaneja, é a sua ancestralidade rural. O território do Ceará era um território de comercialização, em que as pessoas o cruzavam a pretexto do comércio e também viabilizado esse cruzamento pelo comércio. Porque o Ceará não podia comerciar direto com Portugal, porque sendo a capital independente de Pernambuco, tudo que o Ceará tivesse de vender e comprar tinha que ser por intermédio de Pernambuco. Neste final do século XVIII, há uma mudança, que é a autonomia da capitania do Ceará. Isso é muito importante, porque com essa autonomia o Ceará passou a ter liberdade para comercializar diretamente com a Europa. Em 1801 já saía a primeira desses naviozinhos para ir para Portugal, levando algodão cearense. Em 1808, a libertação, o Brasil abre o comércio, chamadas Nações Amigas, e em 1808 e 1811 já tem uma firma inglesa aqui no Ceará. O grande gênero do comércio cearense naquele momento era a carne tratada de forma a poder ser transportada para regiões mais ou menos longínquas. Esse gado ia a pé, emagrecia, tinha que procurar pasto onde parar, onde tinha sal para o gado lamber, onde tinha água para o gado beber. Então eles preferem descer depois o gado para o litoral, matá-lo e exportar só as mantas de carne e o couro. Isso desenvolverá alguns lugares do Ceará, principalmente o Aracati e o Icó, que vão ser fruto desse sistema. O Icó era o ponto de coleta. Já o Aracati foi o charque, a carne charqueada, né? Mas o Icó aqui era o couro, que era usado em tudo, até na cama de dormir. As portas da casa eram feitas de couro, tudo enfim se trabalhava no couro. Né? Nesse momento já era muito importante o comércio do café. Esse comércio do café aqui do Ceará começou por volta da década de 1820, 1830.
O café de Baturité, durante um período também bastante breve, uns 25, 30 anos, ele foi uma riqueza bastante considerável, né, dentro da economia cearense, né? E é por isso que ele está na bandeira do Estado junto com o ramo de algodão. Neste período, em 1860, por aí, 65, a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. A Inglaterra importava muito algodão do sul dos Estados Unidos, envolvido na guerra, não pode fornecer, ela vem, paga o que quer, esses estados do sul também vêm comprar aqui para tentar revender, para ganhar também como revenda, e o algodão passa então a tomar conta do Ceará de uma forma fantástica. Isso fez com que, do dia para a noite, né, uma grande quantidade de produtores se transformasse assim, imediatamente em milionários. Quando Sobral chega no ciclo algodoeiro, que é o período áureo de Sobral, a relação dos inventários, ao invés de serem listados milheiro de telha, simplesmente os escravos, as casas, as vivendas, as cadeiras de couro, né? Aí já entram no inventário porcelanas, piano, instrumentos musicais, alguns bens que demonstram um refinamento da classe dominante. A cidade de Fortaleza, por possuir o porto, através do qual a produção do algodão vai escoar, acaba se transformando na capital, de fato, a capital econômica, política da província do Ceará. O homem que veio habitar o Ceará tinha que ser, antes de tudo, um desbravador e um herói. E aí é que nasce essa mística de dizer-se que o cearense é o judeu do Nordeste, ou do judeu do Brasil. O padre Antônio Vieira, em 1600 e pouco, já falava da Serra da Ibiapaba como um antro de fugitivos europeus, de hereges e de judeus, de calvinistas, né? Então nós já nascemos essa mistura de mundo. Os judeus, eles quase todos eram da Alsácia, lá na França. Eles eram uma região que é francesa, mas muito misturada com coisa da Alemanha. Eles geralmente tinham sobrenomes alemães. Mas eles se consideravam franceses de opção cultural. O que acontece é que eles vinham solteiros e aqui acabavam casando com moças católicas, cristãs, e elas davam educação cristã aos filhos. Eles também não estavam muito preocupados com isso, que eram mais comerciantes do que judeus. Hein? O judeu na Idade Média foi simplesmente exilado das atividades profissionais. Sobrou a ele do comércio. Então só o judeu podia emprestar dinheiro, porque a religião católica proibia o empréstimo do dinheiro. Só o judeu poderia comerciar, porque era uma atividade entendida como menos nobre. Uma das coisas, para mim, básicas, é a própria dificuldade do meio. Que quem forja a força das pessoas, o caráter das pessoas, quem forja, digamos, os fortes é a diversidade. Parece-me que a diversidade do Ceará, a diversidade do seu clima, forjou, digamos, homens muito competentes, homens muito fortes, muito perspicazes, homens que procuram, digamos assim, do nada fazer alguma coisa. O comércio é a grande vocação do cearense. O cearense, inclusive, eu considero o grande comerciante brasileiro. O trabalho dá muita saúde ao cearense. Graças a Deus, é raro você ouvir falar de um comerciante doente. Se ele adoecer é porque ele trabalha pouco. Se ele trabalhar muito, ele não adoece. Da mesma forma é o judeu. O judeu não adoece nunca. Ele nasce, trabalha e morre. A característica do comerciante cearense é a obstinação, né? Eu vendia durante o dia e à noite eu entregava a mercadoria. Nós não tínhamos motorista, o motorista era eu. Nós éramos o vendedor, eu era o vendedor, e era o dono, e era o motorista e o entregador. Um garoto com 10 anos de idade, vendendo uma coisa interessante, porque eu era tão pequeno que eu tinha que andar com uma pessoa maior, e aí comecei a comprar nas portas. Eu pegava joias inteiras, diferentes, uma joia aqui não tinha o mesmo valor, digamos, uma bijuteria, e trocava pela joia quebrada. As pessoas não sabiam distinguir uma coisa da outra. Nós sabíamos, eu sabia.
A minha prioridade é meu negócio. Agora eu acho o seguinte, a minha vocação para comércio eu acho que vem do berço. E eu tinha vontade de ganhar, não tinha dinheiro, comprava fiado e sempre procurei vender mais com lucro. Comprava por 10 dias por 11. Lucro pequeno eu vendia, agora não podia vender por preço de custo, que aí eu não tinha feito nada. Quem cresce sempre tem momentos de dificuldade. Eu nunca esqueço de uma história que meu pai contava, que um dia cercado, né, de cobranças, de representantes, de fabricantes, de títulos em cartório, muito apertado, ele achou na sala dele que ele ia morrer. E aí ele tomou uma decisão muito séria. Disse assim, se eu não morrer na minha sala, eu vou morrer no meio da Praça do Ferreira. E saiu para o meio da Praça do Ferreira, respirou fundo e olhou para a loja 1, que fica ali na esquina, uma vizinha antiga lisbonense, a loja estocada, cheia de gente, de clientes. E ele deu mais uma respirada. Olhou para outra loja, que era a loja 2, bem no centro da praça, também cheia de clientes. E ele olhou, pensou assim, disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer não, eu vou voltar lá, vou enfrentar esses caras um a um e vou sair dessa. Não, todo mundo é bom comerciante, dando certo. Dando certo é bom. Agora, todo comerciante precisa ter uma ajuda, viu? Mas você começar sozinho, cavando com a mão, é difícil. O jeito para ser comerciante não pode ser tapado de todo, né? Mas ele tendo uma média de 50% de inteligência e o resto é capacidade de trabalho. Agora o cabo, quando ele não é comerciante, ele pode pegar muito dinheiro e botar o maior armazém do mundo. Ele quebra no outro ano. Não, a maior ciência da venda é a compra. Se você não souber comprar, você não sabe vender. Eu sou o melhor comprador, porque sendo o melhor comprador, serei o melhor vendedor. O segredo da venda está na compra. Eu compro de quantidade, vender um a um é muito mais cansativo, é muito mais difícil. Eu acho mais difícil comprar. Para comprar certo, né? A venda ela é uma consequência da compra. Se compra bem, vende bem. Comprou mal, vai vender mal. Porque no comércio, quem não souber comprar, não sabe vender. Essa história, vender tem que ter muita lábia, né? Muito jogo de cintura, né? Para convencer o cliente. Seja vendendo banana ou outra experiência, o comércio é quem avança nos dias da existência, para dar impulso a essa arte e ajudar a ciência. O povo árabe é o povo comerciante por excelência. Aqui no Brasil criou esse negócio de judeu, mas não é, porque são judeus árabes que vieram para o Brasil. Esses sim, que são os grandes, que foram digamos, a gênese do lojista cearense, né? E a identificação que eu acredito que tenha havido entre o libanês e o cearense, que ambos são povos hospitaleiros. Então a colônia, quando vem para cá, vem, se fixa, fica e não volta mais. Não só no Ceará, em todo o Brasil. Isso é do nosso temperamento mesmo, onde a gente vai criar raiz. A chegada da família Otoshi no Brasil deu-se por volta de 1895. Aqui chegando, se instalaram em Fortaleza e ele aí começou no comércio. Era mascate, vendia no interior, nos arredores da cidade e aí foi se gostando da cidade e resolveu ficar definitivamente. Começamos, mas a verdade não foi do zero, foi do negativo. Foi do menos zero, tá entendendo? Começou forte no comércio, vendendo a prestação e economizando. Ganhava 10, gastava 2 e economizava 8. A gente era muito econômico, porque eu digo até brincando, os 10 primeiros anos da minha vida, o que eu ganhei foi o que eu economizei. Toda a vida eu sou muito bonachão, e não usava nem paletó, nem gravata, nem nada. E o pessoal não usa Otoshi, não usa paletó para economizar, tá entendendo? O pessoal tem uma péssima impressão que o libanês, o árabe, ele gosta de enganar. É exatamente o contrário. Ele não gosta de ser enganado. Ele usa da lealdade, explica e diz o que é. Agora é combativo na venda.
Ele vende com alma, com amor, ele vence porque é do sangue dele. Ave Maria era louco pela freguesia dele. Eu dizia a ele que eu queria que ele me tratasse como ele tratava a freguesia. Era apaixonado pelos negócios dele, né? Todo o pessoal árabe, ou judeu, ou seja lá o que fosse, eram chamados de galegos, né? Aliás, até os fortalezenses, se vendessem a prestação para aqueles cartãozinhos, era conhecido como galego, ainda hoje são, né? O papai começou também a trabalhar dando um duro tremendo como camelô. Como camelô, porque ele viajava muito para Belém e Manaus, e lá estava comendo ele com camelô com o tabuleiro nas costas, vendendo, e daí ele foi formando um capital que deu para poder prosseguir na vida comercial. Todo libanês que chegou aqui era essencialmente um mascate, que saía aí com um jumento, batendo uma maleta na mão, pelo interior, batendo de porta em porta, vendendo seus produtos. Era turco, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não sei se era turco mesmo, da Turquia, ou porque chamavam o mascate naquela época turco, qualquer coisa assim. O que se tem de documentário do Lampião foi feito pelo Benjamin Abraão. Ele era um mascate, ele era um grande comerciante também, eu acho que isso que juntou aí o meu avô a ele e tudo mais nessa empreitada, porque ele gostava de fazer o merchandising nas fotografias dele lá. Tem muita fotografia dele, do Lampião, com o Benjamin Abraão mostrando produtos a ele. Meu tio Chico é que contava que ele vinha às vezes à noite, trazia o material, bolacha de filme, né, para meu avô revelar no outro dia. E aqui sempre foi um mar de rosas para a família libanesa e todos que vinham lá da Europa para cá para se estabelecer, que queriam trabalhar. E ganharam dinheiro e se firmaram aqui, e aqui quem vinha para cá ficava aqui, não voltava para lá. Mas é uma aventura bonita, porque é daí que você se identifica, daí que você se conhece, você se descobre, você sabe quem é você, né? Acho que esse exemplo foi o maior exemplo que ele me deu. O exemplo de todos os libaneses que principalmente vieram aqui para o Ceará, que fizeram dessa sociedade uma alternativa positiva, uma realidade até hoje. Está aí os conterrâneos dele tudo provando isso, mostrando que é uma raça forte, é uma raça decidida, uma raça onde busca a beleza do nada e constrói a sua vida, né? A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. As romarias para Juazeiro, para o comércio de Juazeiro, é muito bom porque é um dinheiro que circula na mais baixa camada social, que é o restaurante, que é a pensão, é o combustível, é a bugiganga que eles compram, é aquela lembrancinha que eles levam, a rede, rapadura, e isso dá um movimento muito grande ao comércio de Juazeiro. Como não há antagonismo entre a fé e o consumo, como ao mesmo tempo se vem para pagar uma promessa, para trazer um ex-voto, para reverenciar o santo popular, e se aproveita a oportunidade para comprar aquilo que está faltando em casa, a panela de alumínio, é uma boneca para o filho, para a filha, uma bola para o filho. Essa questão religiosa é muito importante que se frise a fé inabalada que o povo tem no Padre Cícero. Primeiro, basta você ver que tem borracharia Padre Cícero, vinho Padre Cícero, mercearia Padre Cícero. Padre Cícero é quem investe no bar do que improvisa. Ao pobre deu ajuda, sapato e também camisa. Roma não canonizou e o povo lhe canoniza. Juazeiro é uma cidade de oração e trabalho.
Então, em cada casa, uma oficina. E em cada oficina, um oratório. Então a gente pode parafrasear e dizer que cada casa de Juazeiro, na verdade, é uma loja. A própria forma que toma o comércio no Ceará é uma forma muito semelhante à dos países árabes, principalmente do norte da África. A casa de comércio é quase na rua. A casa guarda a mercadoria e você expõe na rua, e expõe de uma maneira feérica. Comércio de Juazeiro tem muita coisa para ver, para comprar e para vender, que é até em Canto Romeiro. Comércio de Juazeiro é bom você conhecer. Se você tira Patrício do Juazeiro, isso aqui vira Melão Caetano. O comércio do Juazeiro, ele é bom, ele é bacana. Eu digo, a meu conterrâneo tem coisa pra se comprar. Agora eu chego na feira, compro 1 quilo de farinha, compro 1 quilo de galinha, eu compro uma peneira, compro uma mulher rendeira e um bezerro de iaiá. Foi o comércio que engrandeceu Fortaleza. O desenvolvimento de Fortaleza, nós o devemos aos comerciantes, ao comércio. Não apenas aos comerciantes, mas aos comerciários, que eram chamados de caixeiros. Com certeza, uma parte da história de Fortaleza passa por essas lojas, passa por essas figuras do comércio que foram decisivas para esse aburguesamento, para essa fixação de Fortaleza como o centro hegemônico do Ceará. O coração de Fortaleza era realmente a Praça do Ferreira. Isso foi por muitos anos, desde a década de 20, talvez, até a década de 60, por aí. O coração da cidade foi a Praça do Ferreira. As pessoas se reuniam na Praça do Ferreira para discutir, para debater questões de política, futebol, religião, etc. Mas também tinham nessas marcas, nessas lojas, não só pontos de referência comercial, mas também pontos de referência cultural, pontos de referência da própria cidade. E dava gosto, pelos fins de tardes, sentir aromas múltiplos de roseiras por essas vias plenas de calma. Em outras ruas, ao entardecer, os lampiões de gás te enfeitavam o corpo limpo. E quando era tempo de assim ser, as reuniões de famílias chegavam ao passeio público e tuas meninas enfeitavam a Praça da Lagoinha, de José de Alencar, do Coração de Jesus, de Nossa Senhora do Carmo, do Cristo Redentor, espalhando belezas contidas em trajes discretos. A convivência com o Bode eu não era bem na Praça do Ferreira, não. Ele militava mais ali em redor do mercado público. Ele andava por ali, né? As pessoas davam as coisas para ele comer, né? Você sabe que bode come papel, come tecido, né? Se não alimentar ele, ele ia comer os tecidos que estavam à venda, né? Então, no dia 18 de agosto de 42, a Casa Vermelha sofreu o quebra-quebra, e foi aquela manifestação popular que depredaram, incendiaram todos os estabelecimentos italianos, alemães e japoneses. Em pleno meio-dia, a loja fechada, porque naquela época se fechava para a hora do almoço. O povo invadiu e queimou a loja, não só a Casa Vermelha, como a Casa Pernambucana, por exemplo, a Floricultura dos Fugita também. Tocaram fogo numa pequena alfataria de um italiano, meu pai querendo salvar, quase que a loja do meu pai pega fogo. A padaria italiana, que era de italianos, e no dia exato do quebra-quebra, 18 de agosto de 42, estava lá um pintor com a escada encostada e pintando o letreiro por cima do italiano, pintando nordestino.
quebraram uma padaria de um português e o papai a gritar, é português, ele é português, e o povo avançando, levando os pães. Nós perdemos tudo em 42 e aconteceu uma coisa interessante, de 42 até 1980 não existiu a Casa Veneza, ela ficou 38 anos fora do comércio. E a minha avó dizia naquela época que só reabriria a Casa Veneza, mesmo com a indenização, no dia que o Papa abençoasse o Ceará. E aconteceu uma coisa interessante, o Papa resolveu vir ao Ceará, uma coisa praticamente impossível naquela época. E em 60 dias nós conseguimos reabrir a loja. Aqui na Praça do Ferreira nós tínhamos a Broadway na esquina, que depois fechou. Tivemos a Flama, que tinha como slogan Flama, símbolo de distinção. Tinha as lojas de variedades. Me lembro das lojas do Cruzeiro, que tinham os sucessos de maio e as loucuras de setembro. De hora em hora, como na Farmácia Vitória. Conservamos barato todo dia, né? Esse... maior crediário do Ceará. Cadê Cacá, Cacá, tá na Boris. E já que nós estamos falando de coisas mais bem-humoradas, eu me lembrei do maior jingle, o mais lindo jingle feito pelo Ceará nos últimos, toda a propaganda do Ceará. O galo acordou cedo, fez verdadeiro carnaval no galinheiro, pois foi ele quem comeu primeiro, a ração balanceada ave cedo. Isso é muito bom. Na Praça do Ferreira tinha uma coisa que pode se chamar a atenção. Tinha um coreto, onde a banda de música ia tocar todo domingo, e a sociedade passeava, fazia um fute ali na praça, todo mundo de braço dado, que era um verdadeiro centro comercial naquela época. Tinha até concurso de vitrine. Outra figura também que eu vejo assim que marcou no comércio do Ceará foi o seu Romeu de Guerra. Nós fizemos uma vitrine que marcou a época na cidade, que quase quebra uma vitrine dele. Nós colocávamos uns gatos e umas pernas de mulher. É bom você voltar atrás, uns 30 anos atrás, que mostrar a perna de mulher no Ceará já era um assinte. E dentro de uma vitrine maior ainda, né? Essas moças lá mostrando as coxas dentro dessa vitrine, e uns gatos dentro dessa vitrine, tentando arranhar as meias dessas moças e não conseguiram. Todo mundo vinha para a Praça do Ferreira, então eles fizeram uma campanha e intitularam o Quarteirão Sucesso da cidade, que naquela época teve um sucesso muito grande. Farmácia que vende saúde, eu achava bom isso, né? Eu achava criativo. A Casa Bicho, o camiseiro da cidade, o chapeleiro dos elegantes. Macarrão Fortaleza. E como era, meu Deus? Macarrão Fortaleza, não pode faltar em sua mesa, macarrão Fortaleza. Isso era muito bom, né? Marcou época aí. Macarrão Fortaleza, não pode faltar em sua mesa. Um prato delicioso, macarrão Fortaleza. Fácil de preparar, macarrão Fortaleza. É qualidade com certeza. O Ronce, que era o grande magazine da cidade, ele brigava basicamente com a Mesbla, que era um magazine nacional. Se a Mesbla anunciasse às 18 horas um preço, né, também sou comercial ao vivo, o Antônio Ronce ouvia o comercial e mandava mudar na hora. Quando o Ciro Moreira dizia boa noite, Jornal Nacional, entrava o brado do dia, Ronce, a mãe é este. Aí então nós tínhamos aquela oferta do dia, que era um sucesso absoluto, era uma venda tremenda. O pessoal ficava aguardando aquela hora para saber o que era o prato do dia. O feeling sempre foi a grande virtude desses homens, né? Eles tinham um feeling do varejo, sentiam. O Antônio Ronce, então, era incrível, ele tinha um feeling tão grande que ele saía de férias, ele passava um telegrama e dizia, sonhei com a Idental, entendeu? Ele era totalmente ligado, ele vivia o varejo no dia a dia, no momento, na vida dele só enxergava o varejo. Entendeu? Isso, aliás, ele só tinha dois pensamentos, varejo e mulher, eu nunca vi uma coisa tão grande. O Gerardo Bastos, um pneu, eu acho isso ótimo, né? É uma redundância, mas pegou. Uma pessoa que até que eu era meu amigo, seguia amigo, tinha mandado deixar 4 pneus de Volkswagen. Eu mandei deixar. E disse o cara, você só deixa o pneu para receber o dinheiro, que eu sabia que o cara era vindo pagar. Mas isso já
não pude fazer nada. Eu, rapaz, você não é homem, não. Aí, um homem é um homem. Aí, pronto, então um jogo, um pneu é um pneu. Foi isso, aí acabou. Um homem é um homem, um pneu é um pneu. Uma mulher é uma mulher, né? Debocharam muito do Duisburg, né? Hoje é respeitado. É uma arte que Jesus abençoou. É uma arte que Jesus abençoou. É uma arte que Jesus abençoou. Se você comprar feijão, eu digo ao meu companheiro, se o cabo aqui tem dinheiro, também compra um macarrão. Se você compra mamão, eu vou dizer pro senhor, asa branca embolador, defende da sua parte. É uma arte que Jesus abençoou. O cearense é homem de feira. Por isso que o cearense é homem de regatear, é de pichinchar e querer comprar mais barato. Às vezes andando no interior, andando numa feira, conversando com um desses vendedores, um desses feirantes, um desses comerciantes, eu reconheço aquelas características que estavam presentes tanto no meu pai quanto no meu sogro Edson Queiroz. Aqui tem preço fixo, Ave Maria, eu ficava com medo, porque o preço que ele dissesse que é, eu não podia negociar. E o prazer que tem é a gente saber que ele está dando um preço. Aqui é R$200. Nós sabemos que ele pode baixar para fazer 180, 190. Eu me lembro demais dele comprando uma gravata para mim, que eu precisava da minha primeira gravata, em que ele começou a negociar a gravata ali. No fim, ele comprou 10 gravatas para ter um preço médio menor. E para mim mesmo foi a de quebra que ele fez na negociação. E tem histórias fantásticas dele. O cearense, lá pelo sul, se diz muito, nem todo judeu é cearense, mas todo cearense é judeu. Mas eu não acho que ele seja judeu brasileiro, não. Eu acho que o cearense é uma pessoa consciente das limitações naturais do seu meio, e quem vive em um meio limitado tem que trabalhar mais do que os outros. Dizem que todo cearense é judeu e dizem que todo cearense é humorista. Então eu faço parte, eu sou comerciante e gosto muito, desde criança, gosto muito de ouvir histórias, histórias engraçadas do lado dos causos. Então eu contei essa história para o Tom, que é exatamente assim. Esse garoto de 11 anos tinha uma cárie no dente. E ele vivia com um gesto mal educado de fazer... Era uma coisa horrível. E a mãe dele falava, meu filho, para com isso, seu padrinho vem jantar aqui em casa amanhã, sabe? É noite de Natal, e você com esse negócio na mesa, na hora do jantar, não vai ficar bem. E o menino estava lá, estava como nunca aquilo ali, né? E tá lá o padrinho na mesa, e até que ele estava se comportando bem. Quando a mãe chamou, eu disse, meu filho, muito bem, você está ótimo. É isso aí que a mamãe quer, um menino educado, né? E parece que o padrinho realmente está tendencioso, está gostando do seu comportamento, vai te dar uma bicicleta. Ele ficou tão empolgado com aquela afirmação ali final que ele não se aguentando, ele disse, mãe, e essa bicicleta que eu vou ganhar tem aquela bombinha que faz... Quer dizer, aí a coisa foi por água abaixo. Vamos, meu irmão, de novo, falar de tanto dinheiro, do comércio que abrange a história do mundo inteiro. Dizem que o cearense é o judeu brasileiro. O cearense tem, por norma, não chegar em compromisso na hora. É isso que eu digo. É por isso ele não é tão judeu quanto parece, não. Porque o judeu economiza sobretudo o tempo, né? Que é o bem mais precioso, né? É o único bem que quando passa, passou e ninguém recupera. Então diziam que a história do cearense discutindo com o judeu, né? Que eu vendo tudo, eu compro, eu vendo tudo, eu compro, eu vendo tudo, eu compro. E o judeu também compra e vende tudo. Eu compro, o judeu diz assim, eu vendo minha mãe, o cearense, eu também vendo. Aí diz, mas não entrego, né? Aprendi vendendo nas ruas e fazendo aquela papagaiada de camelô e me dei muito bem porque eu aprendi muita coisa. Preste atenção. Eu agora vou dizer as palavras mágicas que é para você ficar fácil sabendo. Você vai meter o dedo num lugar ou no outro. Esse aí você não prende. Esse aí você prende se eu quiser. Aí eu digo, cadablas, ablas, cadabras. Você solta. Entendeu? E a grande vantagem e a grande diferença que tem do lojista, do comerciante cearense, é que ele é um incrédulo, mas um incrédulo do insucesso. Ele não acredita em crise, ele não acredita em dificuldade. Muitos outros comerciantes cearenses estão em vários outros estados, estão mostrando para outros, em outras regiões, que o cearense acredita e sabe fazer.
Quando a seca aperta, eles vão para lá, mas como diz Luiz Gonzaga na volta da Asa Branca, quando o trovão estoura por aqui, eles vêm de volta, nem que seja para uma vida pior do que lá, mas voltam sempre, enterrar o pé na lama do Nordeste. O Brasil é um país de terceiro mundo. Nós temos 1,5%, hoje está em 2%. O Ceará tem 2% do PIB nacional. Então veja você qual é a nossa posição. Eu acho que nós somos um milagre. O Ceará é um milagre, viu? O cearense sabe conquistar no balcão. Eu tinha um tio, meu pai tinha uma lojinha no interior e um dia saiu uma cliente do balcão, eu aos 12 anos, atendendo essa cliente na lojinha do meu pai. E ele disse, e por que ela não comprou? Eu disse, não, ela ficou viúva e está comprando, comprar luto. E ele disse, então, você precisa aprender que você só será um vendedor quando o senhor vender encarnado para luto. Isso é um pouco da história do cearense. O meu pai dizia, eu quero que as minhas filhas todas se formem, porque se elas não se casarem, até num bom emprego, estão casadas. Os meus filhos todos é para serem comerciantes. Não precisa se formar, é para ser comerciante. E eu, um homem menino de 12 anos, ele um homem de 70, ele dizia para mim, senhor Raimundo, quando o senhor não estiver fazendo nada, né, desça as peças da prateleira e comece a espaná-las e de novo arrumá-las, que é para os clientes que passam, verificar que o senhor está produzindo e que o seu negócio está progredindo. Nunca dê a impressão que não está fazendo negócio. Tinha regras, ensinava para a gente, ninguém pode ficar no balcão apoiando o queixo, assim, no cotovelo, com cara de desânimo, o cliente é quem tem razão. Essas coisas todas eu ouvia dentro da minha casa o tempo todo. Todo cearense é bom de negócio, de negociar essas coisas. Todo cearense não é muito amarrado, não. Eles são legais. Sabe receber o povo. E o comércio só quer isso, só quer a alegria do representante, né? Que está vendendo material. Um camarada da cara dura não vende nada. Minha freguesia aqui é boa porque até o povo do outro partido frequenta aqui, todos com muita delicadeza, e eles dão preferência a comprar aqui. O cearense, ele sai muito, né? Viaja muito, né? Aí sempre quando volta, tem sempre algo diferente. E a turma diz que nós somos, dizem aí que nós somos mais sabidos, mas não é, isso é besteira. Mas um pouco ardiloso, isso daí não. Eu acredito que a turma, nesse aspecto aí, que a turma assim, é mais. Sabe fazer mais alguma coisa. Você sabe que em comércio a gente solta uma mentirazinha para poder o negócio funcionar. O comerciante tem que ser que nem o jogador de futebol e que nem o poeta cantador de coco. É do mesmo jeito. O jogador de futebol, se ele não souber driblar, ele nunca chega lá na trave. Nunca faz um gol. Porque ele é o ruim jogador. Então o comerciante tem que sair se desviando. Dos negócios ruins, do cliente ruim que vem para dar a bombada nele, né? Eu vejo um cliente meu entrar em política, eu já vou restringindo crédito. As três coisas, política, comprar caminhão velho, né, e separar da mulher. Essas três coisas davam restrição de crédito. Lá em casa, o papai tinha sempre uma orientação. Se fosse possível trabalhar por conta própria, nunca ser empregado. E eu, 4 anos depois, pedi para ir embora. E ele disse, por quê? Eu disse, porque o senhor não vai me dar o seu lugar e eu estou pretendendo o seu lugar. Ele disse, mas não é possível. Você passou esses 4 anos aqui pensando no meu lugar? Sim, eu passei 4 anos pensando no seu lugar. Porque eu acho que o empregado ele não tem espaço nenhum para crescer nunca. Ele tem que ter coragem. Eu considero, com todo respeito, até os meus funcionários, mas eu acho que a pessoa que se limita a ser empregado o resto da vida é uma anta. Porque quem trabalha para os outros só vive 6 meses por ano. Quem trabalha para os outros só vive 6 meses por ano. O cearense é um povo altamente moleque, talvez nem seja por isso, pelo comércio, mas dentro do comércio é o habitat natural do moleque cearense, né? Porque o comércio, principalmente do interior, é um ponto de encontro. É onde as pessoas vão para conversar, bater papo, tomar um cafezinho. Botei uma bodega, uma pequena bodega que o bebo bebia 2 cachaças, quebrava a bodega, acabava com a bodega. O bebo tem saída para tudo. E ele mesmo querendo filosofar, né? Na bodega, encosta no balcão, diz, a bebida é o maior inimigo do homem. E o homem que foge do seu inimigo é um covarde. Me deu uma cachaça aí. Muitos humoristas do Brasil todo se baseiam em personagens assim do cotidiano, né? E eu acho que o grande palco é esse encontro
que você tem no comércio essa relação. Homem, tu tá querendo botar boneco, é? Tu quer que eu chegue atrasada amanhã na igreja? É, homem de Deus. Vocês terem ideia do meu avô, a cidade de Pereiro só almoçava, só jantava, era tudo em função do horário da loja do meu avô. E ele tinha lá uma sineta que ele batia na hora do almoço, aí todo mundo ouvia, a cidade toda ouvia a sineta da loja de seu Dedé e ia todo mundo almoçar. E uma que eu nunca esqueci, que é meu pai perguntando sobre membros de uma determinada família e o velho fala da filha mais velha que casou, do outro, e ele diz, e aquele garotinho que vinha com o senhor? Aí disse, aquele garotinho está muito bem, seu Luiz. E eu estou muito satisfeito com ele porque ganhadorzinho de dinheiro. A mercearia era clássica, era aquele balcão onde tinha uma parte gradeada, que dentro tinha a balança, né, uma filizola, e tinha um quadrado lá onde tinha o peixe seco. Depois vinha a parte do balcão livre, que era onde ele despachava as pessoas, e onde tinha o papel de embrulho. E depois vinha o fiteiro. No fiteiro ele guardava fitas, botões, cianinhas, essas coisas, né? E na parte dentro da mercearia, tinha deles que usavam o saco aberto, onde a gente via o feijão, o mulatim, a farinha d'água. Então a pessoa via ali. Outros usavam caixotes com as tampas. Remédio também vendia, muito pouco, era no fiteiro. Comprimido de instantina, cafeaspirina, melhoral, essas coisas. Meu pai botou uma porta de ferro na frente, aí agora é loja, né? Antes era porta de madeira, era bodega, né? Mercearia. Aí botou a porta de ferro e virou loja. Não, aqui eu não trabalho com fiado. O pouquinho que eu fizer durante o dia é dinheiro. Cuidado, meu filho, apurado não é lucro. No interior, os donos do negócio administram o negócio. E o cadastro do conterrâneo é o cadastro pessoal. É, amizade. Chega, telefona, manda deixar, entra aqui, depois pagar. E isso é em toda a cidade. Uma bodega no mato, com pouca coisa, é surtida. Só é preciso uma caixa de melhoral infantil, um pacote de bombril, uns 3 quilos de bolacha, uma prateleira baixa, não precisa ser comprida, uma caixa de bebida e um gato para pegar rato, que é uma bodega no mato, com pouca coisa surtida. Seu Lunga é um comerciante de Juazeiro que tem uma loja de diversidades, vamos dizer assim, ferragens e outros produtos. O Seu Lunga, ele é um tipo muito encontrado no Ceará. Ele não admite a burrice, ele não admite a falta de esperteza, de tino. Ele gosta de pessoas que raciocinem rapidamente. O Seu Lunga é um comerciante que, mais do que o lucro, privilegia as relações humanas inteligentes. Ninguém é santo não. Não, tem hora que a Ninguém é santo não. Aí fica, tem gente que fica zombando, chateando, isso, aquilo, lá vai. Aí, outra, que 3/4 do povo não sabe se expressar. Você vê o termo do povo falar, de se a televisão está funcionando, olha, se ele não está ligado, nem está... Na lógica, está em cima de uma parede, mesmo que está funcionando. Mas não tem a palavra certa. Se a televisão funciona, está em perfeito estado. Né? A frase é assim, quanto você pede, eu vou pedir nada dessa televisão, ele não me dá nada. Ou ele dá. Quanto custa, eu vou vender essa televisão a preço de custo, se eu comprei por R$10, eu tenho que vender por R$10. Por quanto você dá? Se eu der, eu acaba vendendo, não faz nada que tirar dela. Não é? Pergunta cretina. É. Tem um ditadozinho que diz assim, meu Deus, como é de viver neste mundo enganoso. Se eu não como, sou mesquinho. Se como muito, sou goloso. Se corro, me chamo fino, se mal, sou criminoso. De todo jeito que a pessoa vive. Me deito na terra quente, me acordo na terra fria. Peguei na perna da véia, pensando que era da fria.
Mas perna de ver rente e perna de moça é macia. Vende o céu da cor do anil, vende o santo do altar, vende o ouro lá da mina, vende a cachaça do bar. Encontrei um cearense vendendo terra no mar. Tem essa outra mercadoria aqui também que é boa demais. Certo? O comércio é para todos, mas nem todos é para o comércio, né? O comerciante é o seguinte, ele tem que ser equilibrado, ter garra e não ter medo de ninguém. Porque hoje, se você tiver medo de morrer, não levanta nem da rede. Morre logo deitado. O cara que tem vocação para o comércio é aquele cara que sabe enrolar. O cliente é o mais importante do negócio. Se você não tiver cliente, você não pode vender. O básico ainda é o preço. O preço do produto é fundamental. Eu nunca me esqueci disso. Apurado não é lucro. Vencer no Nordeste é mais difícil. O Ceará é o estado que tem mais entidade de classe por metro quadrado. O comerciante normalmente é muito desunido. É muito desunido, viu? É mesmo que comunista. Comunista só se une lá fora. Entendeu? A senhora é comunista? O Estado hoje ele controla uma loja melhor do que o próprio dono da loja. Comerciante que não tiver uma fazenda quebra, porque a fazenda é quem sustenta as dificuldades do nosso negócio. O negócio é trabalhar. O trabalho é que é a real fonte de riqueza das nações. Eu, se pudesse fechar, fechava todas as lojas e ficava sozinho, porque o comércio é essa amizade, o comércio é outra. Protestou um título, zerou o crédito. Tem que saber perder para poder ganhar. Você não pode, no primeiro insucesso, arquivar a chuteira. Agora, a minha aposentadoria vai ser trabalhando. Eu quero morrer como morreu o Francisco Matarazzo, no portão da... Ele morreu no portão de uma fábrica, compreendeu? E eu quero morrer dentro de uma loja. Não, isso é brincadeira. Eu não quero, o que eu não quero mesmo é morrer. Na realidade, o que eu não quero é morrer. Eu quero é viver muito tempo. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem foge à terra natal e outros campos não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem foge à terra natal e outros campos não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem foge à terra natal e outros campos não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara.